Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para uma resolução sobre força de atrito. Essa resolução é a resolução da nossa lista de exercício do último dia 5 de setembro. É uma lista de exercício com apenas 3 questões do nosso livro do Casuíto, EP2, EP3 e EP4, ok? Então, vamos a ela, passo a passo, como resolver a nossa listazinha. Bem, pessoal, a nossa primeira questão da nossa lista é a questão EP2. Ela traz um plano inclinado e ela diz o seguinte: o esquema experimental mostrado ao lado é composto de 2 blocos A e B. Suas massas são, respectivamente, iguais a 10 kg e 11 kg. São dados com arredondamento seno de 37 graus igual a 0,6 e cosseno de 37 igual a 0,8. Se o bloco A estiver subindo com velocidade constante, onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o módulo da tração no fio ideal, letra B, a intensidade da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado, letra C, o coeficiente de atrito do item anterior. Bem, pessoal, então, relendo aqui, o primeiro dado que é muito interessante para nós são as massas, né? Suas massas de A e B são, respectivamente, 10 kg e 11 kg. Então, eu vou colocar essas massas aqui, olha, massa de A e massa de B. A massa de A são 10 kg, a massa de B são 11 kg. Bem, a questão nos diz um outro dado interessante, né? Fora os seno e cosseno, né? O seno desse ângulo de inclinação e o cosseno, né? 0,6 e 0,8 respectivamente, mas um dado muito importante é o sentido do movimento e qual é a aceleração desse movimento. Então, ele diz aqui, se o bloco A estiver subindo com velocidade constante. Então, o nosso movimento, ele se dá dessa maneira. Ó. Eu tenho aqui o movimento. Só que esse movimento é de se dar com velocidade constante. Se a velocidade é constante, isso significa dizer que a aceleração é nula, né? Ou seja, enquanto o bloco A está subindo e o B está descendo, não há aceleração, eles se movimentam com velocidade constante. Então, isso a gente já tira, como a aceleração é constante, a gente já tira que em cada um dos blocos a força resultante é nula, tá certo? A força resultante é nula. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Tudo bem? Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente montar as equações para o bloco A e para o bloco B, ok? Então, vamos começar com o bloco A. O meu bloco A, vou colocar ele aqui mais na diagonal. Meu bloco A, no eixo aqui da normal, né, eu tenho uma força normal, eu tenho uma componente da força peso aqui, e uma componente da força e a normal, melhor dizendo, para cima. Tudo bem? Então, aqui é a componente da força peso na direção da normal, e aqui é a força de reação normal. Lembrando que essas duas forças elas se anulam porque não há movimento no eixo da normal. Então, essas forças aqui se anulam. Como o movimento se dá na direção do plano, a gente vai escrever as forças na direção do plano. Bem, quem é que puxa esse fio? Quem é que puxa o fio aqui? Olha, quem puxa o fio quem puxa o bloco, melhor dizendo, é uma força de tração. Então, eu tenho aqui uma tração naquela direção, tá certo? Uma força de tração. Para baixo, eu tenho a componente da força peso que aponta na direção do plano, né? Porque o peso ele atua na vertical, então ele vai ter uma componente para cá.
Então, eu vou ter aqui a componente da força peso na direção do plano. Essa componente da força peso na direção do plano, a gente chama ela de PT. Mas como numa determinada alternativa aqui ele me pede o coeficiente, ele me pede a intensidade da força de atrito na letra B, isso nos dá, né? Isso nos indica que há atrito entre o bloco A e a superfície. E essa força de atrito ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Como o meu bloquinho sobe, é claro que a força de atrito vai ser contrária a esse movimento. Então, a força de atrito ela aponta aqui para baixo, certo? Então, eu vou ter aqui uma força de atrito apontando para baixo. Feito isso, eu consigo montar as equaçõezinhas, porque lembra, se a força resultante ela é nula, né? Se a força resultante que atua no meu bloquinho ela é nula, isso significa dizer que as forças dos dois lados elas têm que se anularem. Ou seja, eu tenho aqui que essa tração ela é igual a essas duas forças aqui, a soma dessas duas forças. Então, a gente pode tirar que para o bloco A, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui a força de atrito mais a componente da força peso na direção do plano, isso do bloquinho A, não é? Componente da força peso, eu não vou colocar assim, força peso do bloquinho A vai ser igual a tração no fio, tudo bem? Então, para o meu bloquinho A, eu vou ter isso aí. Como é que vai ficar para o meu bloquinho B? Meu bloquinho B, ele se encontra na vertical. Então, eu vou ter aqui o meu bloquinho B na vertical. Pronto. O meu bloquinho B, como ele não está em contato com nenhuma outra superfície, eu só tenho duas forças atuando nele. Para baixo, eu tenho a força peso. Essa força peso eu vou chamar de peso de B. E para cima, ele está pendurado a um fio. Então, esse fio puxa ele para cima. Tá certo? Que eu vou chamar de tração. Tá certo? Como a força resultante que atua em todos os corpos tem que ser nula, né? Então, isso significa dizer que essas duas forças elas precisam se anular. Para essas duas forças se anularem, elas precisam ser iguais. Então, a minha segunda equação para o movimento aqui, eu tenho que a tração é igual ao peso de P. Ok? Tração é igual ao peso de P. Então, são estas as duas equações que a gente tem. Ok? A gente tem aqui estas duas equações. Tudo bem? Beleza. Para responder a letra A, meus queridos, o que a gente vai fazer é o seguinte, ele quer saber qual é a tração do fio no fio ideal. Qual dessas duas equações, veja que ambas possuem atração. Qual dessas duas equações eu consigo utilizar para resolver de forma bem mais simples? A equação que eu consigo utilizar para resolver de forma bem mais simples é esta segunda, onde a tração é igual ao peso de B. Quem é o peso de B? Massa vezes a gravidade. Não é verdade? Massa de B vezes a gravidade. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 1. Isso aqui vai ser a minha equação 1. E isto aqui será a minha equação 2. Ok? E para resolver a letra A, nós vamos usar a equação 2, onde tração é igual ao peso de P, mas quem é o peso de B? É a massa de B vezes a gravidade. Então, eu tenho que tração é igual. Quem é a massa de B? A massa de B a gente já retirou lá dos enunciados. A massa de B, vou até trazer isso aqui, esses dados para cá, para ficar mais fácil da gente visualizar. A massa de B é 11 quilogramas, a gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. Não é verdade? Então, a nossa equação vai ficar da seguinte maneira. 11 vezes 10, isso aqui me diz que a tração vai ser igual a 110
newtons. Então, aqui está a resposta da letra A. Ok? Letra B. O que é que a letra B pede? A letra B nos pede a intensidade da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado. Então, eu quero saber a força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado. Então, nós vamos ter que trabalhar com as equações ou com a equação do bloco A, que diz que é essa primeira equação, onde a força de atrito mais a força peso, né? A componente da força peso na direção do plano, ela vai ser igual à tração. Então, letra B, para resolver ela, nós vamos usar a equação 1. Tudo bem? Nós vamos usar a equação 1. E aí nós vamos colocar a equação 1 já. Veja, o que é que eu vou reescrever? Como essas duas forças elas estão se somando e eu quero apenas a força de atrito, então eu vou jogar essa componente da força-peso na direção do plano para o lado da tração. E como ela está somando, ela vai negando. Tudo bem? Então, ela já vai para lá negando. Então, vai ficar assim, olha. Força de atrito é igual a tração menos a componente da força-peso na direção do plano do bloco A. Mas quem é a componente da força-peso na direção do plano? A componente da força-peso na direção do plano é peso vezes o seno de θ. Mas quem é peso? Peso é massa de ar, porque nós estamos trabalhando com o bloco A, vezes a gravidade, vezes o seno. Quanto é o ângulo? 37 graus, né? Eu vou colocar θ para explicar que é θ. Isto aqui é a componente da força-peso na direção do plano. Tudo bem? Então, vai ficar força de atrito igual. Quem é a tração que a gente encontrou na letra A? 110 newtons. Menos, quem é a massa de ar? 10. Quem é a gravidade? 10. Quanto é o seno? O seno de 37 graus? 0,6. Então, nós vamos ter aqui 0,6. A força de atrito será, então, pessoal, 110 menos 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,6, 60. Então, isso aqui vai ser 110 menos 60. A minha força de atrito será igual a 50 newtons. Tudo bem? Pessoal, se não entender alguma coisa, você volta o vídeo, tudo bem? Não entendeu, volta o vídeo lá. Não fica com dúvida, não. Bem, a letra C e última, pessoal, ele me pede o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície de contato. Lembrem, o coeficiente de atrito ele é característico das duas superfícies, ou seja, da superfície do bloco e da superfície da rampa, tudo bem? Como é que eu consigo encontrar esse coeficiente de atrito? A maneira mais simples de você encontrar esse coeficiente de atrito, tá certo? Como há movimento, atenção, como há movimento, eu não consigo encontrar esse coeficiente de atrito pela tangente do ângulo, como é o coeficiente de atrito estático, tudo bem? Eu não consigo encontrar ele daquela forma. Mas você encontra ele de forma bem simples através da equação força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Tá certo? Então, isso vai ficar da seguinte maneira. Como eu quero o coeficiente de atrito, força de atrito é igual ao coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito é igual a força de atrito. E essa normal, que está multiplicando, ela vai para o outro lado dividindo. Mas ela é a normal entre quem? Ela é a normal do bloco A. Mas quem é a normal do bloco A? A normal do bloco A ela é igual à componente da força-peso na direção da normal. E esse peso aí ele é dado por P cosseno do ângulo. Então, o que eu vou ter aqui é, olha, 110. Eu vou repetir aqui. Força de atrito dividido por quem é a normal? Peso. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ.
Isto aqui é a normal de A. Tudo bem? Ok. Então, agora, simplesmente substituindo os dados, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Coeficiente de atrito vai ser igual. Força de atrito, que a gente encontrou lá na letra A. Na letra A, não, perdão. Na letra B, 50. Massa de A, 10. Gravidade, 10. Cosseno do ângulo, 0,8. Então, vezes 0,8. Ok. Vou repetir. Eu posso até, pessoal, cortar um zero dos 50 com um zero desses 10. Tá certo? Então, o que eu vou ter aqui é 5. Vou repetir o 5 em cima. Dividido. 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 0,8 dá 8. E aí, dividindo 5 por 8, isso aqui vai me dar 0,625. Vamos lembrar que o coeficiente de atrito, pessoal, ele não possui unidade de medida, tudo bem? O coeficiente de atrito não possui unidade de medida. Então, esta é a resposta, esta é a forma de resolver a EP2 da nossa lista de exercício. Tudo bem? EP3. A EP3 ela era bem simples, tá certo? Ela é uma charge do Calvin. Então, ele diz aqui o seguinte: observe a história em quadrinhos e responda às questões no caderno. E o Calvin aqui dando uma de Tarzan e viajando aqui numa corda. Ele se solta e cai dentro. Não se soltou aqui, caiu dentro do lago, não sei aonde. E aí, Tarzan, com medo de água fria, fala aqui o tigre, não é? Na letra A, ele quer saber o seguinte: que tipo de força existe entre as mãos do Calvin e a corda enquanto ele se segura? Bem, como ele está aplicando uma força na corda, né? Como ele aplica uma força na corda e a corda aplica uma força sobre o Calvin, né? Então, existe uma força de reação normal. Mas o que a questão nos induz aqui não é essa força de reação normal. A força que existe entre as duas, né, entre a mão e a corda, né, que atua entre as duas superfícies, é uma força que não deixa a mão dele escorregar. Porque qual é a tendência da mão dele? Qual é a tendência do movimento da mão dele? É escorregar pela corda. Por que não escorrega? Força de atrito. Então, para resolver a letra A resposta seria apenas força de atrito, certo? Força de atrito. Vou colocar aqui um dizinho, força de atrito. Então, essa força de atrito é o que mantém o Calvin seguro à corda, tudo bem? Ok. Na letra B, diz o seguinte: quando uma pessoa se sente escorregando, em uma situação como a do Calvin, passa a segurar com mais força na corda. O que ela está fazendo fisicamente? Bem, o que é que acontece se eu aperto com mais força? Se eu aperto com mais força, se eu aplico uma força com uma maior intensidade sobre a corda também vai aplicar uma força com maior intensidade sobre a minha mão. Essa força dá-se o nome de força normal. Quando a força normal que atua entre superfícies ela aumenta, esta força de atrito aqui também aumenta. Então, fisicamente falando, né, para se segurar com mais força na corda, o que ela está fazendo fisicamente? Ok, então a gente pode colocar assim: aumentando a intensidade da força na corda, vírgula, aumenta-se a normal, né, a força de reação normal, e, vírgula, consequentemente, eu vou já tirar meu flange aqui do meio, certo?
e, consequentemente, vírgula, aumenta-se a força de atrito. Tudo bem? Aumenta-se a força de atrito. Então, eu aumento a força de atrito entre a minha mão e a corda. O que é que acontece? Se eu aumentar essa força de atrito, eu consigo segurar, vamos dizer assim. Ok? Bem, para resolver a letra C e última, bem simples. Se Calvin repetisse o passeio pelo ar com as mãos molhadas, poderia encontrar alguma dificuldade? Ora, claro que sim, né? Se o Calvin molha as mãos, o que é que acontece? Vamos dizer que a água ela conseguiria preencher as imperfeições entre as superfícies da mão e da corda, diminuindo assim o coeficiente de atrito, consequentemente diminuindo a força de atrito, tá certo? Diminuindo o atrito entre a corda e a mão. E aí ele poderia escorregar com maior facilidade. Tudo bem? Então, encontraria dificuldades? Sim. Diminuiria o atrito entre a corda e a mão de Calvin, né? Este Calvin, ele é com um N, com um N no final, de Calvin. Tudo bem, pessoal? Então, molhou, diminui o atrito entre as superfícies. Daí o motivo de pista molhada ser perigosa, não é verdade? Tudo bem? Pessoal, letra C, perdão, EP4 e última. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Tu volta no enunciado, tu volta o vídeo e assiste novamente, tudo bem? Não entendeu ainda? Entre em contato, tá certo? Entre em contato comigo através do direct ou então do WhatsApp e tá tudo ok. Bem, a nossa EP4 e última diz o seguinte: uma xícara de 0,4 kg está sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito entre elas é 0,20 para o estático e 0,15 para o dinâmico. Então, ao aplicarmos uma força horizontal de intensidade 0,5 newtons, qual o módulo da força de atrito que surge na xícara? Qual seria a aceleração do movimento da xícara se a força aplicada tivesse 1 newton de intensidade, dado gravidade 10 metros por segundo ao quadrado? Pessoal, entenda o seguinte: toda vez que lhe forem dados coeficiente de atrito estático e dinâmico, tá certo? Isso vai sugerir que em algum momento essa xícara ela vai entrar em movimento. Primeira coisa que você precisa saber nesse tipo de questão é qual é a força de atrito máximo que vai atuar na xícara. O que é que significa isso? Vai atuar na xícara? Não, vai atuar entre as superfícies, melhor dizendo. O que eu preciso saber é qual é a maior força, melhor dizendo, a menor força que eu preciso aplicar nessa xícara para que eu consiga colocá-la em movimento. Isso é o que eu chamo de força de atrito máximo. Então, num primeiro momento, antes de fazer qualquer coisa, o que eu preciso saber é qual é a força de atrito máximo que atua na xícara. Então, vamos rapidamente retirar os dados. A massa da xícara, 0,4 kg. Coeficiente de atrito estático, 0,20. Coeficiente de atrito dinâmico, 0,15. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Essas outras forças, deixa para na hora de responder. Então, o que eu tenho aqui de dados é o seguinte. De dados, eu tenho a massa da xícara de 0,4 kg. Veja que ele já me deu a unidade em quilogramas, a unidade de massa, eu não preciso transformar. O coeficiente de atrito estático é 0,20. O coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, lá eu acho que eu coloquei μc, foi μd. Eu vou utilizar μd aqui, mas lembra que μd
e μc, coeficiente de atrito cinético, e coeficiente de atrito dinâmico é a mesma coisa, tudo bem? 0,15. E ele me deu aqui que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, qual é a primeira coisa? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a força de atrito máximo. Então, nós vamos calcular a força de atrito máximo. Professor, a força de atrito máximo, eu utilizo qual coeficiente de atrito? Força de atrito máximo é a maior força que eu vou aplicar nela, que eu vou aplicar na xícara, e ela não vai se movimentar. Qual é a maior força? Se ela não vai se movimentar, pessoal, então para calcular a força de atrito máximo, eu utilizo μ estático. Então, lá vai. Força de atrito máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas nesse caso aqui, quem é a normal? Como essas forças elas atuam na horizontal, né? Como essas forças elas atuam na horizontal, eu tenho aqui na xícara a força peso que puxa essa xícara para baixo e, consequentemente, a força normal aplicada pela mesa sobre a xícara. Então, eu tenho aqui peso e eu tenho aqui normal. E aí a gente lembra que estas duas forças, elas se anulam. Então, daqui eu tenho que a normal é igual à força peso. Tudo bem? Mas quem é a força peso, pessoal? A força peso, ela é massa vezes a gravidade. Então, o que eu vou ter aqui, coeficiente de atrito estático vezes massa vezes gravidade, força de atrito máximo vai ser igual. Quem é o μ estático? 0,20. Quem é a massa? 0,4. Quem é a gravidade? 10. Isso aqui vai me dar 0,8 newtons, tá certo? Então, eu tenho que a força de atrito máximo é 0,8 newtons. Professor, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que se eu aplicar uma força entre 0 e 0,8 newtons, eu não consigo pôr essa xícara em movimento. Para eu conseguir colocar essa xícara em movimento, eu preciso de uma força maior que 0,8 newtons. Tudo bem? Eu preciso de uma força maior que 0,8 newtons. Então, sendo assim, na primeira situação, ele pergunta, então, ao aplicarmos uma força horizontal de intensidade 0,5 newtons, qual é o módulo da força de atrito que atua? Bem, então, como eu vou aplicar naquela xícara uma força de 0,8, eu vou aplicar para cá uma força de 0,5 newtons. Eu vou aplicar uma força F de 0,5 na horizontal. Ele só diz que é na horizontal, então eu vou aplicar para cá. Se eu aplico uma força na horizontal, né, para a direita, surgirá, contrária a essa força, uma força de atrito para a esquerda. De quanto será essa minha força de atrito? Bem, se para eu colocar essa xícara em movimento, eu vou precisar aplicar uma força maior que 0,8 newtons, tá certo? Nesta situação, eu estou aplicando 0,5. Se eu estou aplicando 0,5 e a xícara ela não se movimenta, isto significa dizer que a força de atrito anula aqueles 0,5 newtons. Para anular, a minha força de atrito precisa ter 0,5 newtons. Tudo bem? Então, nós vamos colocar aqui, primeira situação, né? Então, nós vamos colocar aqui, segundo.
para F igual a 0,5 newtons. Então, o que é que nós temos aqui? Como a xícara não se move, não entra em movimento, vamos dizer assim, a força de atrito deve ser igual a 0,5 newtons para que anule F. Tudo bem? Para que anule F. Ok? Tudo bem, pessoal? Pessoal, não entendeu? Volta o vídeo. Assiste novamente. Não fica com dúvida. Tudo bem? Para finalizar. Terceiro caso. Né? Terceiro caso não. Segundo caso, na verdade. Aqui é a terceira coisa que a gente vai fazer. Isso aqui é a primeira situação, 0,5 newtons. Bem, terceiro caso, o que ele quer saber é qual seria a força, né, qual seria a aceleração da xícara se a força aplicada tivesse 1,5 newton de intensidade. Bem, para ter se eu aplicar uma força de 1,5 newton de intensidade, ela vai conseguir colocar a xícara em movimento, né? Vai conseguir colocar a xícara em movimento. Então, professor, a força resultante que atua é 0,2 newton, não é? Porque a força de atrito máximo é 0,8, 1 menos 0,8, 0,2. Nananina, não. Por quê? Eu vou aplicar uma força maior que 0,8 newtons. Aí eu consigo colocar a xícara em movimento. Porém, quando ela entra em movimento, eu deixo de ter um atrito estático e passo a ter um atrito dinâmico. E aí, essa força de atrito, ela diminui. Lembra? Lá durante a nossa explicação da aula, eu expliquei que eu preciso de uma força muito maior para botar um corpo em movimento do que para mantê-lo em movimento. Então, a nossa força de atrito que começa a atuar é um atrito dinâmico e eu preciso utilizar o coeficiente de atrito dinâmico. Tudo bem? Então, vamos lá. Terceiro caso, qual é o valor da aceleração para F igual a 1 newton? Tudo bem? Qual é a aceleração para F igual a 1 newton? Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Mas quem é, deixa eu tirar meu flange aqui do meio, mas quem é a força resultante que vai atuar? Bem, se eu voltar para aquela situação ali, né, eu voltei aqui agora 1 newton e aqui eu não sei quanto é. Então, a força resultante vai ser F menos força de atrito. Mas quem é a força de atrito? É a força de atrito dinâmico. Tudo bem? Força de atrito dinâmico, dividido pela massa. Então, a minha aceleração vai ser F menos. Quem é a força de atrito dinâmico? É o μ dinâmico vezes a normal. Tá certo? μ dinâmico vezes a normal. Mas lembra, quem é a normal? A normal é a própria força-peso. Quem é a força-peso? Massa vezes a gravidade. Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui dividido pela massa, isso aqui vai ser igual a F menos μ dinâmico. Quem é a normal mesmo? Massa vezes a gravidade, isso tudo dividido pela massa. Então, professor, eu posso chegar aqui e cortar, não é? Essa massa com essa massa. Nananina, não. Por que que você não pode fazer esta cagada literalmente? Devido, a esta subtração. Tá certo? Lá eu não tenho uma massa nos dois termos de cima, ok? Então, substituindo aqui os dados,
eu terei aqui o seguinte, deixa eu mudar aqui a cor. Massa. Aqui a aceleração vai ser, quem é a força aplicada? 1 newton. Menos. Quem é o coeficiente de atrito dinâmico? 0,15. Quem é a massa da xícara? 0,4. Quem é a Opa, deixa eu tirar meu flange do meio, porque senão vocês não veem. Perdão, viu? 0,4. Quem é a gravidade? 10. Isso tudo dividido pela massa, que é quanto? 0,4. Então, a minha aceleração será dada por 1 menos 0,15 vezes 0,4 dá 6. Né? Deixa eu ver, 0,15 vezes... Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui as coisas certo. Certo. Então, 0,4, né? 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 0,15 dá 0,6, certo? Então, vai ficar em cima 1 menos 0,6. Isso tudo dividido por 0,4. 1 menos 0,6 é 0,4. Dividido... Deixa eu tirar novamente meu flange do meio. 1 menos 0,6 é 0,4. Dividido por 0,4. Logo, a aceleração da xícara será de 1 metro por segundo ao quadrado, se eu aplicar esta força de 1 newton. Tudo bem, pessoal? Não entendeu qualquer parte, o que é que tem que fazer? Volta o vídeo, tudo bem? Ok? Então, a nossa listinha de exercícios só era isso. Espero que todos tenham conseguido resolver ela, tudo bem? Pessoal, se ficar algum conteúdo que vocês não consigam entender, me chama no privado, eu estou lá no WhatsApp, eu estou lá no direct do Instagram, tá certo? Eu estou lá nos grupos do WhatsApp, mas no grupo do WhatsApp eu não sou muito chegado em olhar não, porque tem hora que tem 50 postagens e nenhuma é de interesse meu, tudo bem? Então, era só isso, ok? Um abraço e até a próxima. Ah, se gostou, pessoal, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha lá, ok? Tchau!